Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre. Eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Você também tem medo de entrar naquelas lojas de artigos para decoração, onde estão expostos uma infinidade de produtos altamente frágeis? Parece que a qualquer momento você vai encostar sem querer em algum objeto e ele vai espatifar no chão, não é mesmo? Vidros, cristais, porcelanas, cerâmicas, louças, seja lá o que for, eles podem ser baratos ou caríssimos. O perigo parece constante, o risco de quebrar parece iminente. O pior é que sempre tem alguma plaquinha em algum lugar deixando a gente ainda mais apreensivo, que diz que se você quebrar, você vai ter que pagar. Enfim, claro que eu sei que é só ter cuidado. Inclusive, graças a Deus, eu nunca quebrei nada dentro de lojas. Mas o fato é que o alto grau de fragilidade não é confortável para ninguém. Porém, você há de concordar comigo que, em se tratando da nossa sociedade atual, o tempo inteiro parece que estamos dentro de uma loja de produtos frágeis, quando nós não estamos na prateleira e somos os objetos de porcelana. O assunto que quero explanar hoje aqui é esse: pessoas que você tocou e elas quebram. Uma palavra inocente vira uma ofensa perversa ou uma atitude despretensiosa se torna uma ameaça violenta. Dá medo de emitir opiniões, dá medo de dar conselhos, dá medo de ser sincero e franco, dá medo falar a verdade porque o tempo todo parece que as pessoas vão se machucar, vão se ferir, se magoar, se esquivar, se defender. Sabe? Fica chato viver num mundo de constante apreensão, de privação, de ameaça, de risco de ser responsabilizado e culpado por ações não intencionais que feriram pessoas, não porque realmente tinham o poder de ferir, mas apenas porque elas mesmas transformaram aquilo em armas letais. Se você convive com pessoas assim, ou até mesmo se você é uma dessas pessoas fragilizadas, você deve saber que isso causa perda de amizades, isso estraga com bons relacionamentos, isso gera frustrações terríveis, isso rouba com as alegrias e com os prazeres. Tem gente que não sabe aproveitar bons momentos porque insiste na ideia de achar problemas em tudo, de buscar conflito, nem que seja com as flores do jardim, de contrariar os outros, mesmo quando gostaria até de concordar com eles, apenas pela sensação de se posicionar num local de exclusividade, de deter a opinião única. Do fundo do meu coração, com amor eu te aconselho, não seja assim. Não veja míssil onde só tem balões. Não procure armadilhas onde só tem surpresas. Não procure ofensas nos elogios. Não encontre ameaças nos conselhos. Não busque por um incêndio onde tem apenas uma lareira aquecida e confortante. A vida pode ser injusta, o mundo pode ser cruel, e sim, existem muitas pessoas más. Mas sempre terá gente ao seu lado que te ama, tentando te agradar, se esforçando para dar o melhor, com desejo de gerar boas lembranças de momentos felizes ao seu lado. Nós precisamos ser mais leves, mais maleáveis, mais flexíveis e até mesmo mais simples. Por que todo mundo gosta do plástico? Porque ele não quebra. Você não fica preocupado em dar um copo de plástico para uma criança, porque mesmo que ela jogue no chão, ele vai se manter inteiro. É melhor ser simples e íntegro, como um plástico mesmo, do que ser todo fino e culto, mas ser sensível demais. Deus nos criou para ser valentes, fortes, resistentes, capazes de enfrentar, prontos para suportar.
A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Isso significa que a natureza de Deus pode ser compartilhada conosco à medida que buscamos conhecer os diversos atributos pertencentes a Ele. Não nascemos prontos. Todas as qualidades, habilidades e valores precisam ser desenvolvidos. E isso começa pelo conhecimento de quem Deus é. Muitos conhecem o Deus do amor, do perdão, da graça e da paz. Mas e o Deus da força? Por que falta coragem? Por que falta valentia? Por que, mesmo sendo filhos do Todo-Poderoso, somos frágeis nessas proporções? Eu te digo, porque não buscamos conhecer o Deus da força. Os atributos de Deus não são apenas para nos apegarmos a Ele, como se o Senhor fosse uma bolha protetora. Ele fornece esse abrigo quando precisamos, claro que sim, sempre. Mas o seu objetivo maior é depositar essas características divinas em nosso próprio caráter, para que à medida que avancemos, nos tornemos mais semelhantes a Ele em todos os aspectos. Sabe o que é mais curioso? Que na maioria das casas dos cristãos, a Bíblia fica aberta no cantinho da sala, exatamente na passagem que diz respeito à força de Deus. O Salmo 91, muitos conhecem de cor, mas poucos o compreendem de fato. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O Onipotente é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei se você já parou para refletir sobre o que é deter todo o poder, mas a força dessa realidade é arrebatadora. Muitos grandes homens poderosos da terra têm a oportunidade de fazer coisas maravilhosas e também coisas terríveis. O poder humano pode promover a salvação de milhares de criancinhas que passam fome, como também pode suscitar uma guerra e matar milhares. Você não usufrui do poder exercido por aqueles aos quais não confia. Poder para nos beneficiar precisa ser exercido em cuidado, amor e benevolência. Muitos acreditam no Deus Todo-Poderoso, mas não se sentem confortáveis com toda essa força. O poder sem razão nobre se torna ferramenta de exaltação de ego. Mas a força de Deus tem como objetivo nos suprir em nossas fraquezas e derrotar os nossos inimigos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47 diz: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Uma geração forte e valente só é construída se souber pensar em um Deus forte e valente. A romantização do Evangelho contribuiu muito para fragilizar as pessoas e torná-las sensíveis demais, pouco resistentes, com baixa capacidade de enfrentamento. As pessoas insistem em reduzir a soberania de Deus ao amor, e ao amor romântico, ao amor cego, que não confronta, que não corrige e que não molda. Um valor da natureza do Pai não anula outra. Um cristão que verdadeiramente conhece a Deus aguenta o tranco, aguenta palavras duras, suporta a pressão, enfrenta os gigantes. Tudo que, ideologicamente falando, o nosso mundo não é. A nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade tutti-frutti, mimimi, porcelana. As crianças de antigamente aprendiam a nadar quando eram jogadas na piscina de 3 metros de profundidade sem boia nenhuma. Hoje em dia, malmente as crianças têm bicicleta. Nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus forte e poderoso. Isso precisa nos tornar resistentes. E a resistência só é desenvolvida com pressão, quando vamos além dos limites. No livro Invencível, da Lisa Bevere, ela inicia contando a história de que os nossos antepassados sempre desejaram encontrar uma rocha que fosse resistente o bastante para suportar qualquer tipo de condição extrema, com a qual poderiam construir armas de guerra e outros instrumentos que não seriam destruídos.
Eles a chamavam de adamant, que traduzida do inglês significa invencível. Até que certa vez encontraram na Índia as primeiras evidências do diamante que nós conhecemos hoje, que obviamente foi denominado com base nessa mesma palavra, adamant. Eles acreditavam ter encontrado o elemento que tanto procuravam. Afinal, em meio a rochas profundas em temperaturas e pressões altíssimas, o querido diamante se formou, se modelou, enquanto todos os outros elementos ao seu redor não resistiram. Quando penso a respeito disso, sou levada a pensar que muito do nosso valor pessoal é fruto do quanto somos resistentes. Existem conquistas que só alcançamos quando decidimos permanecer firmes e perseverantes mesmo em meio a condições extremas. Coragem, força, resistência, firmeza, valentia são para todos e não para alguns. Nós não podemos simplesmente fraquejar no primeiro obstáculo, desistir no primeiro não, voltar para trás na primeira queda, desanimar no primeiro conflito. A vida está repleta de condições extremas, repleta de pressão e fogo. Ou morremos ou resistimos. Mas lembre-se que você é como um diamante, criado por um Deus forte e poderoso. Você não vai precisar resistir sozinho, Ele estará contigo. Mas não crie expectativas que Jesus sempre vai mudar as circunstâncias para nos tirar do meio do caos. Porque essas são as grandes oportunidades de termos nossa identidade moldada e enriquecida. E lembre-se que resistência e força não tem a ver com insensibilidade, truculência, frieza e nem nos faz uma pessoa rude e grotesca. Força pode muito bem coexistir com singeleza. Resistência pode conviver muito bem com amor. E valentia pode harmonizar muito bem com acessibilidade de coração. Deus é o Todo-Poderoso e ainda assim é o maior amor do universo. Força exercida com nobreza atrai as pessoas para perto. Inspira os outros a serem melhores. Promove ações louváveis e direciona para o alvo. Não seja do tipo de pessoa, não me toque porque senão eu quebro. Seja do tipo de pessoa que ensina as pessoas a enfrentarem os problemas com determinação, que instrui os outros a vencerem as dificuldades com honestidade e gratidão no coração. Heróis não são fracos, covardes não conquistam e filhos de Deus precisam ter características do seu Pai, inclusive a força. Não seja frágil, você é um guerreiro.